Quero saudar a todos e todas com a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos assistindo mais um culto aqui da Igreja Metodista em Diadema. Nessa noite em particular, eu quero saudar a todas as mães por esse dia muito especial, por esse domingo que nós reservamos para agradecer a Deus por sua vida. Se você tem a sua mãe, dê um abraço bem forte nela. Diga para ela o quanto você a ama, o quanto ela é especial na sua vida, porque ela foi instrumento de Deus para te gerar. Talvez algumas pessoas que estão nos assistindo nessa noite estão um pouquinho tristes porque já perderam a sua mãe. Mas a palavra de Deus nos diz que há sempre motivos para nos alegrarmos. Louve a Deus pela vida dessa mulher que você teve na sua vida. Louve a Deus pela dádiva de ter sido gerado por ela. Sempre haveremos de agradecer a Deus por todas as coisas que Ele faz. Então, lembre-se do tempo que você pôde desfrutar com a sua mãe e tire o dia de hoje para agradecer a Deus. Talvez você esteja longe da sua mãe, pega aí o telefone, entra aí no seu computador, manda uma mensagem, mas não deixa passar em branco. Não deixe apenas aquela mensagem convencional. Abra teu coração para tua mãe. Diga para ela tudo o que ela significa para você. Talvez você não tenha conhecido a sua mãe biológica, mas certamente Deus usou alguém para estar cumprindo esse papel na sua vida, não foi? Então aproveite esse dia. Diga para essa pessoa que cuidou de você, que passou momentos ao teu lado, de alegria, de felicidade, de dificuldade, e dê um abraço bem forte. E não perca a oportunidade de agradecer a Deus pela vida dessa mulher. Louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês nessa noite. E nós queremos juntas adorarmos ao nosso Deus. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 2 e também o versículo 8a. Temos ali a oração de uma mulher que queria ser mãe. E olha que diz aqui o texto. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Levanta do pobre do pó e o desvalido, e exalta o necessitado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Temos aqui então a oração de Ana, que parece ter sido inspirada pelo Salmo de número 113. E o que torna essa oração ainda mais bela é que ela, sendo mulher, sendo estéril, em tempos onde havia muita discriminação, ela tomou posse da palavra que estava ali registrada naquele salmo. Javé tira do pó o desvalido, o fraco, ou seja, ela entendeu que em Deus há esperança para a gente sofrida. Ela entendeu que Deus ouve a oração daquele que clama, daquele que o adora. Ana, então, agora poderia sonhar com o futuro, e o seu futuro seria de alegria. Ninguém pode dar alegria a si mesmo. Alegria é fruto do Espírito, alegria é dádiva recebida. Então, o cântico de Ana revela que o maior presente não foi o seu filho. Ele foi apenas um instrumento de Deus para revelar algo maior, que se encontra na declaração de Ana. Não há Deus como o Senhor. Ela não adora a Deus pelo que Ele faz, mas diante do que Ele faz, sem ela merecer, ela o adora pelo que Ele é. Então, nesta noite, eu quero convidar você a juntos orarmos ao nosso Deus e agradecermos por tudo que Ele é. Fecha teus olhos. Entra agora nessa comunhão profunda com o Senhor. Comece a adorá-lo, comece a invocá-lo.
Começa a dizer para Ele tudo que Ele representa na sua vida. Começa a trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez por você. Tudo aquilo que Ele continua fazendo simplesmente pelo fato de Ele te amar. Então adore ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, ó Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo dom da vida, papai. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai amado, nos gerou. Porque o Senhor, ó Pai, é também, ó Deus, a nossa mãe. Porque o Senhor nos concebeu e a tua palavra diz lá no Salmo 139, ó Deus, que quando ainda uma substância, Senhor, ó Deus, sem forma, o Senhor já nos amava. O Senhor já tinha um nome. O Senhor já tinha um futuro certo para nós. O Senhor já tinha um propósito, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer pela tua vida em nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer porque pertencemos a um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus perfeito, um Deus companheiro, um Deus conselheiro. Ó Pai, hoje nós estamos, Senhor, celebrando o Dia das Mães e com certeza, Senhor, eu como mãe reconheço que muitas vezes falho, papai, mas eu quero agradecer porque o Senhor na sua dimensão materna não falha, porque o Senhor é um Deus perfeito, um Deus, ó Pai, que olha para nós com misericórdia e cuida, educa e zela, a ponto, Senhor Deus e Pai, de não medir nenhum esforço para que nós, como seus filhos e filhas, Senhor, possamos ter uma vida feliz, possamos ter uma vida equilibrada, possamos ter uma vida, Senhor Deus e Pai, plena, Senhor. Ó Deus, nesta noite, papai, ó Deus, que cada homem, cada mulher que está assistindo esse culto, Senhor, possa sentir a tua presença, papai, que o Senhor possa estar em cada lar agora, Senhor, se manifestando com o teu poder, mostrando, ó Pai, que nós temos motivos para nos alegrar, ó Deus, porque temos um Deus que é bem presente na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nada, Senhor, venha nos afastar de Ti. Ó Pai, que nós possamos todos os dias, Senhor Deus e Pai, reconhecer que sem Ti nada podemos fazer, que sem Ti nada somos, Senhor, a lugar nenhum chegaremos, papai. Que o Senhor possa receber nesta noite, papai, a nossa adoração, Senhor, a nossa declaração de amor. Nós chamamos, Pai, não há Deus como o Senhor, não há outro Deus como Tu, papai. Recebe, Senhor, ó Deus, o nosso reconhecimento nesta hora, papai, da nossa dependência e do nosso amor por Ti. Deus, nós oramos, Senhor, confiados, papai. Ó Deus, que o Senhor é um Deus perfeito, um Deus justo e um Deus poderoso. E um Deus que sempre vai cuidar de nós de uma forma muito maternal. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ao nosso momento de oferta. E o texto que nós temos nessa noite é um texto que talvez você conheça de cor, porque é um texto muito forte da palavra de Deus. E ele diz assim, lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Com certeza, muitos aí declararam junto comigo esse texto. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi quando eu me converti a Cristo. Mas somente no decorrer dos anos eu pude compreendê-lo melhor. Ele fala de um amor incondicional versus um amor limitado. Nós vivemos num mundo onde existe uma cultura de vantagem, uma cultura do jeitinho, a cultura do desvio de dinheiro, a cultura da troca. E, querendo ou não, isso nos afeta de forma às vezes direta e às vezes de forma indireta. E muitas vezes, mesmo depois da nossa conversão, nós usamos essas verdades
para não assumirmos os nossos compromissos. Usamos essas verdades de coisas que verdadeiramente acontecem no nosso país, na nossa nação, para nos justificarmos e não fazermos muitas vezes aquilo que nós sabemos ser necessário fazer. E mesmo depois da nossa conversão, muitas vezes nos pegamos nessa mesma lógica dentro do nosso relacionamento com Deus. E não entregamos o dízimo, muitas vezes, porque não sobra, porque não sabemos como vai ser em relação a essa crise com o nosso país, ou mesmo algumas pessoas se justificam dizendo: eu nem sei como que, para que vai ser usado o dízimo, então eu não vou dar, eu não vou entregar. E de repente você aqui me ouvindo está pensando: mas o que isso tem a ver com esse texto? O que esse texto pode nos revelar? A primeira coisa é que ele fala que Deus não muda. E dentro da sua imutabilidade, Deus não procurou argumentos para ser um Deus doador. Até porque se ele procurasse algum argumento em nós, ele jamais encontraria. Deus, ele doou o seu filho por amor. O texto de João, então, não fala sobre dinheiro, porque dinheiro não tem nada a ver com espiritualidade. João fala de pessoa que adora a Deus. João fala de amor. Então, o texto não fala de dinheiro, mas fala que quando nós conhecemos a Cristo, nós mudamos. E a partir do momento que nós mudamos e nós nos convertemos, nós passamos a decidir o que nós fazemos com o dinheiro. Nós passamos a entender que todas as decisões da nossa vida passam pelo crivo espiritual. E então nós passamos a doar para servirmos na obra do Senhor, não por troca, não por vantagem, mas porque amamos aquele que se entregou por nós e aprendemos a ser doadores como ele foi. Nessa noite eu quero convidar você a dar um passo de fé. A nossa conversão não pode ser fragmentada. A nossa conversão, ela tem que ser plena, ela tem que ser completa. Não podemos converter apenas uma parte da nossa vida. Toda a nossa vida deve ser convertida a Cristo. E se você tem dificuldade nessa área, eu quero convidar você a orar e pedir para Deus, para que Deus te ajude, para que Deus realmente te dê sabedoria, discernimento e coragem para fazer aquilo que é certo. Sempre haverão muitas circunstâncias para a gente não doar, mas uma poderosa para a gente doar. Deus nos amou e nós o amamos e queremos fazer tudo o que está na sua palavra. Vai aparecer aqui embaixo a nossa conta, para que você possa fazer o seu depósito bancário. A igreja, ela assim como na nossa casa, ela tem despesas e nós precisamos muito dos recursos para honrar os compromissos da casa do Senhor. Feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai celeste, ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque, ó Deus querido, o Senhor nos amou. E o Senhor, ó Deus querido, por causa do teu amor, não mediu, papai, nenhum esforço para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aliás, por causa, Senhor, do teu sacrifício, Senhor, é que hoje nós podemos estarmos cultuando ao Senhor e podemos sonhar com um futuro como Ana sonhou. Porque, ó Pai querido, o Senhor preparou para nós a eternidade. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E todos os dias temos o pão de cada dia na nossa mesa que não tem faltado. Queremos te agradecer, ó Pai, pela força, Senhor, que o Senhor nos dá todos os dias para levantarmos, papai. Queremos te agradecer, ó Deus, por causa do nosso trabalho. Queremos te agradecer, ó Deus, pela nossa família. Queremos te agradecer, ó Deus, por inúmeros benefícios que o Senhor, ó Pai, tem permitido na nossa vida. E queremos nessa hora, Senhor, ó Deus, te pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a termos uma conversão
completa, plena. Que nós possamos, Senhor Deus e Pai, a cada dia ter prazer, ó Deus querido, em cumprir com a Tua palavra, em Te honrar em todas as coisas da nossa vida, honrar com a forma como a gente fala, honrar da forma como a gente pensa, honrar com as nossas atitudes, honrar com os recursos, papai, que o Senhor mesmo tem colocado na nossa vida. Que nada seja desculpa, Senhor, para que a gente possa devolver parte do muito que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos, Senhor, e temos falado isso inúmeras vezes, que o Senhor não precisa de dinheiro, mas a Tua casa precisa. A Tua casa precisa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mova corações, papai, para que nós possamos, Senhor Deus e Pai, sermos fiéis a Ti, para que nós possamos sermos discípulos e discípulas em tudo, e Te servirmos, Senhor, ó Deus, de forma integral. Que o nosso amor não seja limitado, que o nosso amor seja incondicional, como foi o amor de Jesus por nós. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, papai, abençoe agora as ofertas e os dízimos que cada um já reservou para Ti, ó Pai. Ó Deus, que não venha faltar, que o Teu povo possa viver a Tua promessa, que diz, ó Pai, que não faltará, Senhor, o pão na mesa do justo, daquele que tem fé. Como o Senhor vai prover? O Senhor é um Deus, ó Pai, que pode mover céus e terras, abrir janelas aonde não tem para derramar. Deus, que o Teu povo possa ter fé de que o Senhor vai multiplicar, que o Senhor vai trazer, Senhor, à existência aquilo que não tem, para que nós possamos continuarmos, Senhor, tocando a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, abençoa, que não falte emprego. Ó Pai amado, e se faltar, que o recurso chegue aí, Senhor, ó Deus querido, movido por anjos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, papai, os Teus filhos nesta hora. Nós consagramos os dízimos e ofertas para o louvor do Teu nome, o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Nessa hora, meus irmãos, também muito especial, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos continuarmos sendo edificados pela palavra. Então eu quero convidar o irmão Anderson, nós estaremos aqui orando pela vida dele. Estenda a tua mão aí, abençoe a vida do servo de Deus. Pai amado, Pai querido, ó Deus, eu Te dou graças, papai, pela vida do irmão Anderson, Senhor. Um servo, Deus, que tem tentado, Senhor, em tudo, Senhor, Te honrar. Ó Deus, Pai, abençoa, Senhor, o Teu filho agora, como o Senhor vem fazendo, usando ele, Senhor, ó Deus, de tantas formas. Abençoa agora, Senhor, ó Deus querido, para que ele seja, Senhor, Deus e Pai, mensageiro, profeta, para ser usado, papai, para entregar a Tua palavra poderosa, e que essa palavra venha falar aos nossos corações, Senhor, venha trazer o recado do céu, daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Senhor. Abençoa o Teu filho, dá intrepidez, dá ousadia para ele falar tudo, papai, que o Teu Espírito colocar na boca dele, Senhor. Que nada venha impedir o Teu agir e o Teu mover. Que nada venha impedir, ó Pai, o Teu povo, Senhor, de ouvir. Em nome de Jesus, e acolher, ó Pai, e colocar em prática a Tua palavra. Nós oramos, abençoamos o Teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos, nesse dia tão especial, com a paz do nosso Senhor Jesus. E antes mesmo de dirigir a palavra a estas mulheres tão maravilhosas que são as mães, eu vou convidar vocês para abrirem os textos bíblicos que servirão de base aqui para essa nossa ministração, porque esta palavra vai falar
de uma mãe. E nós teremos aqui muito tempo para expressar nosso carinho, nosso amor e nosso sentimento a essas figuras que certamente representam o amor de Deus encarnado. Pega a sua Bíblia aí, se você ainda não pegou, abra primeiro lá em 2 Timóteo. Nós vamos ler alguns textos, tá bom? Abre lá em 2 Timóteo, primeiro capítulo 1, nós vamos ler os versos 4 e 5. Depois, nós vamos abrir no capítulo 3, vamos ler os versos 12, 14 e 15, tá bom? Primeiro texto a ser lido, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 4 e 5. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Avança um pouquinho mais, capítulo 3, versos 12, 14 e 15. Verso 12 diz assim: e na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verso 14 e 15: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Quero também te convidar a abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos. Volta um pouquinho aí. Capítulo 16. Versos 1 a 3. Livro de Atos, capítulo 16, versos 1 a 3. Chegou a Derbe e Listra. Estava ali certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônico davam bom testemunho dele. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era judeu. Amém, meus amados? Bom, eu quero começar, e não podia ser diferente, né? Porque hoje é um dia muito especial. Especial porque é domingo, dia que nós preparamos para celebrar o nome do nosso Deus, para adorar o nosso Deus, mas mais especial ainda porque hoje é dia das mães. E eu quero parabenizar e agradecer a todas as mães pelo carinho, pelo cuidado, pelo amor e dedicação aos filhos e filhas. Eu quero também nessa noite, abraçar e levar um consolo, através da oração do Espírito Santo de Deus, para aquelas mães que, seja pela pandemia, seja por outro motivo qualquer, tenha perdido seus filhos. É difícil imaginar a dor e o sofrimento de uma mãe que perde seu filho. Eu quero dizer para você que a maternidade nasce
no coração, nasce na mente, mas ela é marcado na alma. Por isso você é mãe e deve se sentir abraçada nesta noite, sabendo, né, que Deus fez o melhor em você e através de você, e eu tenho certeza que no tempo que você esteve com o seu filho, com a sua filha, você foi a melhor mãe. Mas eu quero também agradecer a todas as mães, né, por exercer esse ministério tão difícil. E eu digo um ministério tão difícil porque quando eu olho assim para a mãe, é lógico que eu não sou mãe, né? Não dá para mim entender completamente o sentimento de uma mãe, mas quando eu penso numa mãe, eu imagino que não seja como tirar férias. Eu imagino que ser mãe não é como um passeio no parque. Eu me lembro que quando meu filho mais velho nasceu, o trabalho de parto dele demorou quase 20 horas. Entre todos os procedimentos que teve, né, que a minha esposa foi submetida. E eu queria convidar você a pensar um pouquinho nisso, né? Certamente você já sentiu alguma dor. Talvez você já tenha tido uma dor de cabeça, uma dor de dente, talvez você já tenha quebrado algum osso, não sei, né? Mas todo mundo sabe o que é sentir dor. E eu queria convidar você a pensar na maior dor que você já sentiu. Pensa aí um pouquinho, lembra aí da dor, da maior dor que você já sentiu. Agora eu quero que você imagine essa dor multiplicada muitas vezes. Muitas vezes mesmo, mais do que isso aí que você está pensando. E agora eu quero que você imagine o que é sentir essa dor por horas e horas seguidas. Mas mesmo, meus amados, sentindo toda esta dor, não tem nenhuma mãe normal que pense em não ter os seus filhos ou deixe de amá-los, independente da dor que estes mesmos filhos tenham provocados nelas ao nascer. E não para por aí, meus amados, não para por aí, porque o sofrimento da mãe não acaba no nascimento. Eu fico pensando que quando um filho fica doente, ou quando um filho vai para a escola, ou quando o filho, por algo, vai mudar de cidade por causa do emprego, ou por causa da faculdade, ou mesmo porque vai se casar, as mães sofrem. Sofrimento de mãe não tem um fim. E eu quero parabenizar estas mães nesta noite por isto, por todo o sofrimento que espontaneamente, com alegria, aceitam pelos seus filhos. Sabe, meus amados, ser mãe é passar toda uma vida atenta e preocupada com as necessidades do filho. E até mesmo quando essas mães ficam doentes ou já estão com idade bastante avançada, a preocupação delas normalmente é quem vai cuidar dos filhos. E por toda esta capacidade e toda esta intensidade que as mães têm, toda essa disposição em sofrer pelos filhos, é que para mim a imagem de mãe é o que mais se aproxima do sacrifício de Cristo. A imagem de mãe é uma imagem concreta do amor de Deus. E eu fico pensando que ser mãe é entregar uma vida em vida. Ser mãe é entregar a vida sem morrer.
Ser mãe é viver projeto, propósito que não são seus, mas que elas sentem como seus. Ser mãe é se alegrar com a alegria do outro. É se entristecer com a tristeza do outro, porque o outro, para ela, é a extensão dela mesma. Talvez não tenha nada que se compare mais ao espírito cristão do que ser mãe. Mas hoje eu quero falar com vocês, em especial a respeito de uma característica ou de um papel que as mães exercem, que a gente pôde ver refletido nesses textos que nós lemos, tanto de Timóteo quanto no livro de Atos. E outro dia eu estava lendo um texto de um jornal na internet, e esse jornal dizia que quando um filho completa 18 anos de idade, uma mãe já dedicou de 20 a 24 mil horas na educação dessa criança. E aí, gente, eu não está incluído nesta conta o dar banho, cuidar da saúde, da alimentação. Está incluído somente na educação do filho. Para vocês terem uma ideia, isso significa que para uma mulher que não teve filhos, ela teve 2 meses aproximadamente, entre 1 mês e meio a 2, aproximadamente a mais de tempo livre no ano do que uma mulher que teve um filho. É muito tempo ensinando, é muito tempo se dedicando à educação. E talvez por isso um homem tão sábio quanto Salomão, né, ele vai dizer lá em Provérbios 1, 8, 9, também no Provérbios 15, 20, ele vai dizer assim: olha, ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Mas ele diz também lá em Provérbios 15, 20, o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. E pensando nessa passagem, a gente fica pensando que Salomão foi o homem mais sábio relatado na Bíblia. E para este homem que era o mais sábio relatado na Bíblia, ele para dar conselhos. E esse texto, gente, se a gente fosse ler ele todo, a gente vai perceber que a palavra filho é usada em todo o texto. Porque Salomão primeiro está falando como pai. Ainda que o salmo não seja destinado exclusivamente ao seu filho, mas ele está aqui dando um conselho, dizendo: olha, é tolice não se atentar para os ensinos da sua mãe. O que ele está dizendo aqui é assim: olha só, tolos têm dificuldade em aceitar ensino e aprendizado, por isso ele usa esse termo. Ele está falando assim: olha, independente de eu ser quem sou, não despreze o conselho da sua mãe. E o texto que nós lemos, meus amados, no início dessa palavra, ele vai falar de um filho que não desprezou esse conselho. Ele vai falar de um filho que, pelo contrário, recebeu e acolheu esses conselhos muito bem.
E eu quero começar, né, falando e contando para vocês a história desta mulher chamada Eunice. Porque a própria história dela já é um ensinamento não só para as mães, mas para todos nós cristãos. Mas eu escolhi também esse texto e gostei tanto desse texto porque ele fala de uma família comum. Ele fala de uma família que podia estar vivendo no dia de hoje, uma família que não é diferente da minha ou da sua. Uma família que viveu coisas que não são diferentes das coisas que eu vivo hoje, que você vive hoje. Uma família que errou e acertou. E quando a gente lê, lá em Atos, capítulo 16, verso 1, a gente vai ver que o texto vai dizer que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo. E aí, na continuidade do texto, Lucas vai dizer assim, filho de uma judia crente. O que quer dizer isso, gente? Filho de uma judia crente. Quer dizer que Eunice foi uma mulher que cresceu num lar judeu. Mas ela não cresceu só num lar judeu. Ela cresceu num lar judeu que cria em Deus. Não é só que ela era descendente dos judeus. Porque o texto ele é claro, gente. Ela era uma judia crente. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ela era uma mulher fiel. Quer dizer que ela era uma mulher que tinha fé. Mas olha só como é que o autor, como é que Lucas completa aqui o texto. Ele vai dizer assim, mas de pai grego. Olha só, mas de pai grego. O que isso quer dizer, gente? Não era da mesma fé que a mãe. E aí, gente, eu fiquei pensando assim, eu sei que isso nem é o texto, mas eu fiquei pensando, puxa vida, quantas pessoas na atualidade hoje, homens e mulheres, escolhem maridos e escolhem esposas sem levar em consideração a sua fé. E o texto, meus amados, não diz aqui se o pai de Timóteo, ele era bom ou era mau. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. Só tem um bom, que é Deus. E que não existe bem ou bom que não venha de Deus. O que eu estou querendo, gente, mostrar para vocês, porque eu acho muito interessante, é que Eunice também fez más escolhas. Eunice, sendo uma mulher criada debaixo dos ensinamentos cristãos, ela fez escolhas que podiam ter trazido para ela implicações. Primeiro, para a própria vida. Segundo, para a fé. E, consequentemente, para a salvação. Eunice não é diferente das mães que vivem hoje, assim como ela não é diferente de mim e de você. Ela erra e acerta. Mas o mais importante, e para isso é que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, não são, meus amados, os erros que nós cometemos. O mais importante não é errar ou acertar. O mais importante é não viver no erro. O mais importante é saber que errar ou acertar não determina quem você é no Senhor.
não muda o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Errar ou acertar não te condena a nada, porque Cristo já morreu para que você não fosse condenado. E você e eu, e cada mãe que está por aí, nos ouvindo nesta noite ou não, precisa saber e entender que não importa o que aconteceu daqui para trás, o que importa são as escolhas que serão feitas daqui para frente, deste momento em diante. E nós vamos ver que Eunice e o marido têm um filho. E sabe que nome eles colocam neste filho? É lógico que você sabe. Timóteo. Mas você sabe o que significa Timóteo? O nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Eunice, o que está dizendo aqui, meus amados, e é certo. Eu não vou nem perguntar para vocês quem que vocês acham que escolheu esse nome. O pai ou a mãe? Não precisa nem perguntar, porque certamente essa escolha foi de Eunice. E Eunice, meus amados, quando escolhe esse nome, está dizendo que não importa a escolha afetiva que ela fez lá atrás. Não importa se ela errou ou se ela acertou. Ela não vai deixar que nada atrapalhe a relação dela com Deus e a relação da descendência dela com esse mesmo Deus. Com essa escolha, Eunice está dizendo que não importa se o marido crê, se o marido não crê. Não importa o erro ou o acerto. Eunice está dizendo o mesmo que Josué disse lá atrás: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse ensinamento, meus amados, ele não é só para mim, não é só para as mães, ou para mim, que li o texto, estudei o texto, é para todo cristão. E quando eu vejo, e quando eu olho para Eunice, eu me lembro de muitas mulheres de hoje. Eu me lembro da Dona Sônia. Feliz Dia das Mães, Dona Sônia. Eu me lembro da Dona Marlene. Dona Marlene é uma mãe adotiva. Não sei se pode adotar a mãe, eu acho que a lei não permite, né? Mas quando eu estive em Campos, eu tive a alegria de ser muito bem tratado, de ser muito cuidado. Eu me lembro também da Dona Liá, mãe do nosso irmão Elias de Vila Pires. Todas essas mulheres são mulheres que não somente educaram seus filhos na fé, mas são mulheres que a sua fé extravasou a porta das suas casas, e pela sua fé igrejas foram edificadas. É isso, meus amados, que se trata de ensinar. Ensinar a viver a fé independente das circunstâncias, independente daquilo pela qual você está submetido, independente do que você viveu, independente se seu marido concorda ou não concorda. A fé está acima de todas as coisas, porque é ela que te liga a Deus. Nada, meus amados, é mais poderoso do que a fé. Nada é mais contagioso do que a fé. E certamente não só Eunice, mas Lloyd também, que foi a avó de Timóteo, se empenharam muito em educá-lo. E
já perto do fim da sua vida, Paulo escreve duas cartas, né? A primeira e a segunda carta para Timóteo. E Timóteo agora já é um homem, nesse momento que ele escreve a carta, Timóteo já é um homem adulto, né? Já é pastor da igreja em Éfeso. E Paulo, quando escreve essa segunda carta, ele faz questão, né, de abrir o coração e falar do amor dele, não só por Timóteo, mas também por sua mãe e sua avó por extensão. Olha lá o que nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 4 e 5. Ele vai dizer assim: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria. Paulo, meus amados, vai dizer clara e expressamente que encontrar Timóteo enche o coração dele de felicidade. Agora, gente, por que Paulo ficava feliz em encontrar Timóteo? Continua na leitura comigo aqui. O que dava felicidade em Paulo ao ver Timóteo? O verso 5 fala disso. Porque o verso 5 vai dizer assim: olha, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. E ele não para por aí, porque ele vai dizer assim: olha, essa fé não fingida é a mesma que habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E o que, gente, que é fé sem fingimento? Ia ficar claro aqui o texto, olha só. Esta fé estava em Lóide. Esta fé passou para Eunice. E essa fé foi transmitida para você. Mas essa fé, gente, não é uma fé qualquer. É uma fé sem fingimento. E o que é, gente, fingimento? Fingimento é falta de sinceridade. É falta de corresponder com a verdade. É engano. É falsidade. O que Paulo está dizendo aqui, meus amados, é claro, é bem expresso que a fé que estava em Lóide, Eunice, também em Timóteo, era uma fé que não faltava com a verdade. Era uma fé pura. O que Paulo estava dizendo aqui é que essa fé não é a fé que é expressa no domingo, na hora que você está no culto. Essa fé é a fé que você pratica em todos os lugares que você está. É a fé que você pratica quando está no seu trabalho, quando está na sua casa, em todas as circunstâncias e em todas as situações. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, meus amados, é que essa fé não tem hipocrisia. É que esta mesma pessoa que ele encontrou em Derbe e em Listra é a pessoa que ele vai encontrar em Éfeso. Porque esta mesma pessoa é a pessoa que tem como base a fé que a mãe e a avó tinham, uma fé sem fingimento. E sabe, meus amados, lá em Coríntios, capítulo 13, lá no verso 5, vai dizer que nós devemos examinar a nós mesmos para sabermos se nós estamos ou não estamos na fé. Vai dizer que nós temos que provar a nós mesmos.
E eu quero reforçar isso com você. Não é responsabilidade do seu pai, da sua mãe, do pastor da sua igreja, do líder da sua célula, provar a sua fé. O que o texto está dizendo aqui, que quem prova a fé é você mesmo. É sua responsabilidade saber se você está ou não está debaixo dessa fé. E como é que você sabe disso? É só você mesmo, julgar a forma que você vive, julgar os atos e as práticas do seu dia a dia, do seu cotidiano, e confrontá-la com a palavra de Deus. Porque o julgamento, meus amados, é só com a palavra de Deus, não é com o nosso entendimento humano. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meus amados, porque não é somente aquilo que nós recebemos das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos líderes de célula. É o que nós escolhemos fazer com aquilo que nós recebemos. E uma coisa, meus amados, esse texto aqui deixa claro. Lloyd e Eunice transmitiram sua fé para Timóteo. E a gente percebe que isso vai ficar muito claro no texto que nós lemos, né? O que Lloyd e Eunice fizeram para que Timóteo fosse esse homem que Lucas chamou de discípulo. Lucas, lá em Atos, no texto que nós lemos, diz assim: encontrou um discípulo. Mais do que isso, meus amados, no verso 2 vai dizer que ele tinha bom testemunho diante das outras pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, meus amados, que Timóteo era um homem que seguia a Deus. E haviam testemunhas disso. Mas o que Lloyd e Eunice fizeram para que Timóteo fosse esse homem? Em primeiro lugar, eles ensinaram as Escrituras. Olha só o que diz aí, capítulo 3, verso 15, do livro de 2 Timóteo que nós lemos. Diz assim: e que desde a infância sabe as sagradas letras, e que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro é que Eunice e Lloyd ensinam a Timóteo desde a infância. Desde a infância. O texto é bem claro. Ensina as sagradas Escrituras. Mas o texto também, gente, ressalta uma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ensinar os seus filhos na infância. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ter conhecido a Cristo na infância. Mas a palavra também é clara, porque ela diz que esta palavra tem poder para te tornar sábio, para você ser salvo pela fé em Cristo. Isto quer dizer, meus amados, que sempre há tempo. Isso quer dizer que sempre haverá tempo para você ensinar a palavra de Deus. Que não dá para ensinar sem aprender. Você quer ensinar a palavra de Deus? Se dedica a aprendê-la primeiro.
Se dedica a aprender, e à medida que você for aprendendo, você vai ensinando, porque a palavra entra em você, e a palavra de Deus é fé. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir falar da palavra de Deus. Então, quem ouve, lê a palavra de Deus, automaticamente ganha fé e ensina fé. Sabe, meus amados, Paulo está sendo bem claro aqui, que Timóteo recebeu de Eunice, ainda quando pequeno, ainda quando criança, a palavra de Deus. Por isso, se você é mãe, ou se você pretende ser mãe, ou se você está a caminho de ser mãe, ou acabou de ser mãe, você tem a oportunidade de criar um Timóteo na sua casa. Você tem a oportunidade de criar um discípulo na sua casa, ensinando para ele a palavra de Deus. Mas não para por aí, meus amados, porque essas duas mulheres não só ensinaram a palavra de Deus, elas ensinaram Timóteo a respeitar as Sagradas Escrituras. E respeitar, gente, é diferente de ensinar. Porque respeito não é algo que eu possa fazer falando somente. Respeito é algo, meus amados, que precisa ser praticado. A outra pessoa precisa sentir. As pessoas têm que ver que existe respeito. E eu respeito a palavra de Deus quando eu vivo segundo esta palavra. E olha só o que nós vamos ler aí em 2 Timóteo 3:12. E eu fiz questão, de ler e agregar esse versículo, porque ele é muito profundo. Ele diz assim, olha: e na verdade todos os que desejam, os que querem, meus amados, viver piedosamente ou piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Padecerão perseguições, meus amados. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que você, mãe, quiser disciplinar o seu filho na palavra de Deus, haverá perseguição. Haverá perseguição de filho, de marido, talvez de sogra, de sogro. E isso vale para os pais, vale para os filhos que já estão em Cristo e tentam evangelizar seus pais e suas mães. A palavra aqui, meus amados, é clara. Não tem jeito de viver fidelidade com Deus e não ser perseguido. E eu gostaria de te falar o contrário para você. Falar assim, se você estiver com Deus, você não vai sofrer nada. É o que eu gostaria de falar para você, mas não é o que está escrito na Bíblia. Não é o que está escrito na palavra de Deus. Mas olha só o que fala na sequência aí no verso 14. No verso 14, Paulo vai dizer assim: tu, porém, sabe o que é esse tu, porém? É apesar dessas perseguições, apesar de tudo isto, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. De quem que Timóteo aprendeu, gente? A enfrentar as perseguições e as dificuldades? De Eunice. Lembra que nós falamos lá atrás? O pai era grego. Paulo está deixando claro para Timóteo aqui, olha, você já aprendeu, mas não só aprendeu, prestem atenção no versículo, e de que foste inteirado. Sabe o que é inteirado, gente?
inteirado é o que ocorreu de forma inteira, completa. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Eunice e Lloyd não só ensinaram a palavra para Timóteo, ele viu que elas viviam a palavra, respeitavam a palavra, seguiam a palavra. É mais do que conhecer, é mais do que saber o que está escrito, é vida no altar. E Paulo deixa claro aqui, sabendo de quem tens aprendido. De quem, meus amados, que Timóteo aprendeu? Timóteo aprendeu de Eunice e Lloyd. Sabe, meus amados, quando eu estava na aeronáutica, fazendo curso para sargento, tinha uma frase que eu já falei para vocês aqui e vou repetir hoje. Tinha uma frase bem grande escrita no muro: a palavra motiva, a palavra orienta, mas é o exemplo que arrasta, é o exemplo que faz seguidores. Timóteo foi um seguidor de sua mãe e sua avó, e foi um seguidor de Cristo, foi um seguidor de Paulo, foi um seguidor da palavra de Deus onde ela estivesse. Ele teve modelo, ele teve exemplo. Mas tem uma coisa que assim me chamou demais a atenção, e eu quero que vocês voltem lá no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 3, que nós já lemos, mas vamos aqui ler de novo, já assim caminhando para o fim. Lá em Atos, no capítulo 16, verso 3, diz assim: Paulo quis que ele fosse com ele, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E parece, gente, um versículo que não tem profundidade, mas presta atenção no que está acontecendo aqui. Timóteo era muito jovem. Talvez esse jovem aqui, talvez ele não tivesse mais do que 17, 18 anos. E mesmo Paulo, sabendo que a circuncisão não era predicado para ser salvo, e Timóteo, sabendo disso, e tendo tão pouca idade, Timóteo escolhe cortar na sua própria carne, para que aquelas pessoas, aqueles judeus que estavam ali, pudessem receber a palavra de Deus em Cristo Jesus. Timóteo aceita sacrificar-se, aceita separar a sua vida ainda quando jovem, apesar daqueles homens que estavam ali duvidarem dele, por ele ser filho de grego. Timóteo escolhe servir. E esse é outro ensinamento de Lloyd e Eunice para Timóteo. Ensinamento de que é necessário servir. Quando Lucas diz que em Derbe e em Listra havia um discípulo, meus amados, é aquele que dia após dia pega a sua cruz e segue a Cristo, faz o que Cristo quer, faz a vontade de Deus. Este foi Timóteo. E esse ensinamento de Lloyd e Eunice é para mim e para você. A gente às vezes fica colocando condições para servir a Deus. Não dá para servir porque tem pandemia. Não dá para servir porque não é meu ministério.
Não dá para servir porque está frio. Não dá para servir porque está calor. Não dá para ir no culto todo domingo porque dá trabalho. Timóteo aprendeu com a mãe e com a avó a servir. E Paulo reflete isso de uma maneira muito intensa. Porque como nós lemos, Paulo vai dizer assim: olha, me enche de alegria encontrar com você. Estar com você me enche de alegria. É isso que a fé sem fingimento faz. A fé sem fingimento faz com que as pessoas se alegrem em estar com você, desejarem estar na sua presença. E eu quero já terminar, caminhando para o fim aqui. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo vai dizer uma coisa para Timóteo. Vai dizer assim: olha, reaviva o dom que há em ti. E se Paulo estava dizendo para ele reavivar o dom que estava nele, esse dom era esta mesma fé que ele já havia recebido da mãe e da avó. Se Paulo estava dizendo para ele que ele tinha que reavivar isso, gente, é um sinal claro para mim e para você, que a fé dos outros não pode sustentar a minha fé. A nossa fé precisa ser exercitada, precisa estar na prática, no dia a dia. Não dá para a gente viver, meus amados, a fé dos outros. Nós podemos receber a fé dos outros, mas você e eu temos que viver a nossa fé. Eu quero terminar, lembrando a todos que Lloyd transmite sua fé a Eunice. Eunice transmite a sua fé a Timóteo. Esse é o espírito do Evangelho, a transmissão da fé. E não tem nada, meus amados, mais contagioso do que a fé. Mas diferentemente do vírus de hoje, a gente não precisa e não deve usar máscara. A gente precisa, pelo contrário, falar dessa fé. E quando pudermos, tocar nas pessoas, abraçar as pessoas, se achegar às pessoas, levar até elas o nosso estilo de vida. Verdade, meus amados, e eu quero, com essa palavra, destacar a importância de pais, mas em especial hoje de mães, no ensino dos filhos no caminho de Deus. Quero terminar aqui homenageando a todas as mães, de uma forma muito singela. Vou chamar a pastora aqui, porque a pastora é mãe, mas vou chamar o Danilo aqui também. Sei que ele está ali na dificuldade técnica entre ter que ajustar a câmera e vir até aqui. Eu vou pedir para a pastora ficar ali onde ela está, mesmo que depois ela já vai dar a bênção para nós. E eu quero pedir para você que está aí em casa nessa noite, assim como eu e o Danilo já estamos de pé aqui. A câmera está te pegando, né? Então tá bom, isso é importante. Eu quero pedir para você aí na sua casa se colocar de pé, colocar sua mãe num canto aí. E eu quero pedir para você aplaudir a sua mãe. Assim como o Danilo vai aplaudir agora, e eu também, aplauda a sua mãe agora aí no lugar que você está. Que vocês possam se sentir mães, todas vocês, que vocês possam se sentir benditas do Senhor, porque é isso que vocês representam para nós.
A todos que ainda têm mãe, usufruam, porque certamente é uma bênção na vida de vocês. Amém? Nós vamos receber a bênção aqui. Vamos ficar aqui mesmo no altar, né? Todos juntos nessa comunhão. Danilo representando o filho. Com certeza a mãe dele está olhando ele aqui agora, enchendo de orgulho, né, o coração dela. E eu tenho certeza que Deus é com você, mãe, é com vocês, filhos, é com a família. Que você continue a confiar nesse Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce e perfeita aliança e o companheirismo com o Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua família, a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todos os dias, até a consumação do século. Amém e amém. Deus te abençoe.